Beleza, pessoal? Tô de volta a mais um vídeo. Falar com você rapidinho sobre Asbury. Eu acho que esse é o nome correto daquela universidade norte-americana, local que tem sido palco de uma manifestação sobrenatural de Deus. Os relatos dão conta que a adoração, se não tiver acabado, já dura vários dias, se não tiver terminado. Mas o que eu quero explorar com você nesse vídeo? Vai ser um vídeo curto, mas eu quero explorar com você o quê? Por que isso não acontece aqui no Brasil? Por que nós não vivemos isso também? Por que moveres espirituais reconhecidos como genuínos, e essa é a marca do que está acontecendo naquela universidade? É uma universidade cristã que está experimentando, cristã evangélica, né, que experimentou o começo de um culto normal como outro qualquer e que durou vários dias. E por que não acontece aqui? Porque eu e você não deixamos. É simples assim. E aí você tem vários fatores. E quando eu falo eu e você, eu estou querendo dizer a igreja como um todo. E a igreja é um coletivo de pessoas que se reúnem com um propósito. A igreja muitas vezes atrapalha o mover de Deus. Atrapalha, impede, não quer. E isso é ruim. E como se atrapalha, como se impede o mover de Deus? Com tudo que nós temos visto acontecer no Brasil e nas igrejas brasileiras. Eu tô com quase 50 anos e eu vi muitas coisas já, muitos moveres na igreja que eram tidos como genuínos no começo e que depois ou foi desvirtuado ou tomou outro rumo. Tomou outro rumo. Claro, tudo por ação humana, né? Peguei dente de ouro, peguei G12, peguei a questão da... Quer dizer, eu quase que peguei, né, a questão da venda de lote no céu, emagrecimento instantâneo dentro da igreja. Então, assim, foram várias coisas que foram acontecendo, vários movimentos, várias, entre aspas, avivamentos, que depois se mostraram muito mais manipulação humana do que uma ação genuína de Deus. E aí, sabe o que acontece? Acontece que eu e você temos um papel preponderante nisso. Responde aí nos comentários. Já teve algum culto na sua igreja que você teve vontade de não parar de orar, de não parar de adorar, de não parar de ficar ali naquele lugar só agradecendo a Deus? Já teve? Diz aí no seu comentário. Eu já passei por essa experiência. Mas aí nós ficamos presos ao horário, ficamos presos a uma outra questão que também é muito crítica no Brasil. E aqui, entenda a minha fala. É crítica porque é realmente endêmica. Acontece muito, muito, muito. E do que é que eu estou falando? E que é uma situação crítica? É a localização das igrejas no Brasil. Tem mais muita mesmo. Muitas igrejas localizadas em locais que não deveriam ser igrejas, locais residenciais. Mas Alexandre, você está sendo contra a instalação, a abertura de igrejas? Não, cabeça de alfinete. Eu estou dizendo o quê? Que as igrejas, elas não estão localizadas em pontos que não sejam residenciais. Quantas igrejas você conhece que é no meio de uma quadra? Que está localizada no meio de uma quadra residencial.
isso daí prejudica a igreja e prejudica também aquela comunidade que vive próximo da igreja. Por quê? Porque aquela comunidade que vive próximo à igreja vai reclamar do barulho, dos ensaios do louvor, dos cultos que acontecem durante a semana. Tudo ali vai ser um motivo para existir uma tensão entre as igrejas e as pessoas que moram próximos às igrejas. Eu me lembro uma vez, estava fazendo um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, contra uma pessoa por perturbação de sossego. A pessoa tinha uma distribuidora de bebida, era uma avenida comercial, mas aí o que ela alegou para mim? Vem cá aí, você não vai desligar o som lá da igreja não? Eu falei para ele, deixa eu te dizer uma coisa, o som daquela igreja é regulamentado por lei também, mas acontece que aquela igreja ali, ela funciona no máximo 2 horas, 1 ou 2 vezes na semana. Você quer comparar o seu som, que perturba a sua vizinhança aqui todo dia, com o som de uma igreja? Então você percebe que num caso corriqueiro, o cara estava errado, perturbando a vizinhança dele, mas ele queria que eu fosse lá desligar o som da igreja. E eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo e morar perto de uma igreja dita barulhenta, vai dizer, ah, mas tem igreja barulhenta. Não é que a igreja é barulhenta, a igreja está localizada no local errado. Ela não foi edificada, construída num local apropriado, que oferecesse uma proteção para aquela comunidade cristã. Entende? Que tipo de proteção? É a proteção deles estarem em um local apropriado, aonde se pode aumentar o som um pouco mais, porque você não tem vizinhos ao lado. Ou, se você tem vizinhos, aqueles vizinhos já fecharam as portas. Porque se a igreja ficar localizada num lugar que não tem moradia, que seja uma área apenas comercial, entre aspas a palavra comercial, né? Pode ser uma área destinada dentro da cidade, mas destinada à construção que fala comercial, mas são lotes construídos fora das áreas residenciais, ou seja, não tem moradia perto. Entende? É isso. E um outro fator dentro dessa questão toda da igreja e do porquê fenômenos como o de Asbury não acontecem aqui no Brasil, é a questão também da direção da igreja. Quantas vezes os pastores, eles não têm a sensibilidade de entender que aquilo ali é um mover legítimo, e sem falar na pegada econômica, no proveito econômico que muitos vão querer tirar. Eu me lembro que na época do encontro, que surgiu como uma proposta legítima de um avivamento, de ter um encontro com Deus, cara, mas o que se ganhou dinheiro com chácara, sabe? Pastor, quantos pastores reuniam ali? 20 pessoas já queriam fazer um encontro, porque aí cobrava-se, né? Daquela pessoa, do encontrista, cobrava-se a entrada, cobrava-se a alimentação, cobrava-se a hospedagem, cobrava-se tudo. Olha, na época do G12, eu costumo falar, eu sempre falei isso com a minha esposa, né? Eu cansei de ir em culto pago. Culto pago, o que era o culto pago? Um culto da semana normal, como aqueles vários, milhares que nós já fomos, que era chamado de quê? De congresso. E para assistir você tinha que pagar algum valor. 10, 15, 20. Você só